As girafas são animais fascinantes que habitam as vastas savanas africanas. Elas passam a maior parte do tempo se alimentando das folhas mais altas, inacessíveis a outros herbívoros. Esses gigantes gentis têm uma presença única e marcante. Mesmo com uma altura média de 5 metros, elas se movem com leveza e graciosidade pela savana. Quando ameaçadas, elas podem se defender com chutes poderosos, capazes de afastar até mesmo leões. Prepare-se para descobrir mais detalhes incríveis sobre esses gigantes. Poucos animais despertam tanta curiosidade quanto as imponentes girafas. Seu longo pescoço permite que elas se alimentem de forma eficiente, evitando competição por comida. Esses animais costumam viver em grupos soltos, chamados de otorres, uma referência à sua altura impressionante. A língua das girafas pode medir até 50 centímetros, e é perfeita para alcançar folhas de árvores altas. Mas será que você sabia que as girafas possuem o mesmo número de vértebras no pescoço que os humanos? São apenas 7 vértebras, mas cada uma é alongada. Esse detalhe anatômico permite que as girafas alcancem folhas em alturas inacessíveis para outros animais. Apesar de serem tão altas, as girafas conseguem se abaixar com graciosidade para beber água. Entretanto, esse ato as torna vulneráveis aos predadores. Continue comigo e veja por que as girafas são tão especiais. Com seus longos pescoços e patas elegantes, as girafas são verdadeiras maravilhas da natureza. Os filhotes de girafa já nascem com cerca de 2 metros de altura e estão prontos para caminhar pouco depois do nascimento. Eles dependem da mãe para proteção e alimentação nos primeiros meses de vida. As girafas dormem em pé e por apenas 10 minutos a 2 horas por dia. Esse comportamento peculiar as ajuda a se manterem alertas contra predadores. Você sabia que cada girafa possui um padrão de manchas único, como uma impressão digital? Isso torna cada indivíduo facilmente identificável. Os chifres das girafas são chamados de ossicones e são cobertos de pele e pelos. Tanto machos quanto fêmeas possuem ossicones, mas nos machos eles tendem a ser mais grossos e desgastados devido às lutas durante a disputa por parceiras. Elas conseguem correr a uma velocidade impressionante de até 60 km por hora em curtas distâncias. Mesmo com sua aparência delicada, esses animais são extremamente resistentes. As girafas podem passar semanas sem água, absorvendo a umidade necessária das folhas que comem. Essa adaptação lhes permite sobreviver em ambientes áridos onde a água é escassa. A interação social das girafas envolve uma série de movimentos graciosos e gestos sutis. Elas se comunicam através de sons quase inaudíveis para os humanos, como zumbidos e sopros. Além disso, usam o movimento do pescoço para demonstrar domínio ou submissão. Quando 2 machos competem, eles realizam um ritual chamado Onekkin, onde batem seus pescoços em um duelo impressionante. Mas o que faz das girafas animais tão extraordinários não é apenas sua altura. Sua visão é excepcional, permitindo que detectem predadores a longas distâncias. Além disso, sua capacidade de adaptação ao ambiente é notável. Elas se ajustam às mudanças nas estações, migrando em busca de áreas com mais alimento. Essa habilidade de adaptação garante sua sobrevivência mesmo em condições difíceis. As girafas desempenham um papel fundamental no ecossistema das savanas. Ao se alimentarem das copas das árvores, elas ajudam a podar os galhos e permitem que a luz do sol alcance o solo. Isso beneficia outras plantas e animais que dependem dessa luz para sobreviver. Sem as girafas, o equilíbrio ecológico da savana seria afetado. No entanto, esses gigantes estão enfrentando ameaças cada vez maiores. A perda de habitat devido ao desmatamento e à expansão agrícola está reduzindo seu espaço natural. Além disso, a caça ilegal e o tráfico de partes do corpo das girafas representam um risco significativo para a espécie. Felizmente, esforços de conservação estão sendo feitos para proteger esses animais incríveis. Organizações e pesquisadores trabalham para garantir que as girafas continuem a vagar livremente pelas savanas. Você sabia que as girafas também possuem um coração extremamente forte? Esse coração poderoso é necessário para bombear sangue até o cérebro, vencendo a altura de seu longo pescoço. Para evitar desmaios ao abaixar a cabeça, as girafas possuem válvulas especiais nas veias do pescoço.
Esse sistema engenhoso regula o fluxo sanguíneo e protege o cérebro contra mudanças bruscas de pressão. À medida que exploramos mais sobre as girafas, fica claro que elas são muito mais do que apenas animais altos com pescoços compridos. Elas são exemplos vivos de adaptação, resistência e equilíbrio ecológico. Cada movimento, cada comportamento, e até mesmo cada padrão de manchas conta uma história de sobrevivência e evolução. As girafas nos lembram da complexidade e da beleza do mundo natural. Se você ficou impressionado com essas curiosidades, imagine como seria ver uma girafa de perto na natureza. Observar esses gigantes em seu habitat natural é uma experiência inesquecível. Eles nos ensinam sobre a importância de preservar a biodiversidade e respeitar a vida selvagem. Então, da próxima vez que você pensar em girafas, lembre-se de tudo o que esses animais representam. Eles são símbolos de graça, força e adaptação. E, mais importante, são um lembrete de que cada espécie desempenha um papel vital no equilíbrio do nosso planeta. Vamos proteger as girafas e garantir que elas continuem a inspirar gerações futuras com sua majestosa presença. Mas não podemos esquecer que, além da grandiosidade física, há uma delicadeza especial em cada girafa. Quando elas caminham tranquilamente pela savana, movendo-se em perfeita sincronia, parece que estão desfilando pela paisagem, exibindo uma calma majestosa que poucos animais possuem. Esse equilíbrio entre força e suavidade é o que torna as girafas tão cativantes. Outro fato interessante é que, apesar de serem tão altas, as girafas têm uma gestação relativamente longa, de cerca de 15 meses. Quando o filhote nasce, ele cai de uma altura de quase 2 metros. Parece assustador, mas essa queda ajuda a romper o cordão umbilical e dá o primeiro estímulo para o filhote começar a respirar. Em poucos minutos, ele já está tentando se levantar e, dentro de 1 hora, está de pé e pronto para explorar o mundo. Além disso, a relação entre mães e filhotes é cheia de carinho e proteção. A mãe permanece sempre vigilante, cuidando para que os pequenos estejam seguros dos predadores, como leões, hienas e leopardos. Quando as girafas se sentem ameaçadas, elas demonstram um instinto de defesa incrível. Um único chute de uma girafa adulta pode ser fatal para um leão. Isso mostra como a natureza equipa cada ser vivo com habilidades únicas para sobreviver. É também fascinante saber que as girafas ajudam outras espécies simplesmente por existirem. A maneira como elas comem folhas ajuda a abrir trilhas e criar espaços que beneficiam animais menores, como antílopes e zebras. A queda de folhas e sementes durante sua alimentação permite que novas plantas cresçam, garantindo a renovação do ambiente. Mesmo em meio às ameaças de extinção, há esperança. Projetos de conservação e reservas naturais estão ajudando a proteger esses incríveis animais e o habitat em que vivem. A conscientização e o apoio às causas ambientais são cruciais para garantir que as próximas gerações possam continuar a se maravilhar com as girafas. Cada um de nós pode fazer a diferença. Ao aprender sobre esses animais e compartilhar informações,